Olá, galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje iremos trazer um conteúdo teológico bastante interessante sobre a doutrina da ressurreição de Cristo. Hoje, domingo de Páscoa, denominado pelos cristãos como domingo da ressurreição, e iremos hoje então trazer essa reflexão gloriosa da palavra de Deus sobre a ressurreição de Cristo, fundamento da nossa esperança. Você que tem sua Bíblia, abra no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, versículo 20, o apóstolo Paulo vai dizer assim: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, queridos, quero rapidamente aqui enumerar 3 pontos importantes sobre a ressurreição de Jesus. A ressurreição de Jesus, ela é um fato incontroverso. Mas antes de falar para você que a ressurreição de Jesus é um fato incontestável, então eu queria dizer que a ressurreição de Cristo é o maior milagre da história. As melhores notícias do mundo saíram de um túmulo vazio, de uma tumba fria, porque Jesus, ele morreu, mas ao terceiro dia, como ele disse aos seus discípulos, ele ressurgiu dos mortos. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus foi feito as primícias do que dorme, quer dizer, ele foi o primeiro a ressurgir dos mortos, e nós também iremos ressuscitar dos mortos, porque pela sua morte, Jesus ele matou a morte e deixou o caminho aberto para todos aqueles que invocarem o seu nome serem salvos da morte. Então Jesus, ele com a sua morte, ele feriu a morte, ele tomou o aguilhão da morte, e hoje ele está vivo à direita de Deus. É por isso que eu falei para você, a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso. Cristo realmente ressuscitou. Muitas pessoas viram a ele. Foi visto por mais ou menos 500 irmãos. É isso que 1 Coríntios capítulo 15 vai dizer no versículo 3, 4, 5 e 6. Que ele foi visto por Pedro, por Tiago, por muitos irmãos. Então, Jesus foi visto, meus queridos e amados ouvintes, por testemunhas oculares, e existem provas judiciais para isso. Não existem provas científicas, porque a ressurreição de Jesus não pode ser estudada no laboratório de ciência, mas existem provas verídicas judiciais de que ele ressurgiu dos mortos. A ressurreição de Jesus também ela é uma verdade transformadora, porque você lembra quando Jesus morreu, os discípulos estavam com medo, trancados dos judeus. Mas quando Jesus é ressuscitado por Deus ao terceiro dia, os discípulos então, eles saem daquela prisão, saem daquela casa que estavam trancados, e agora eles passam então a seguir Jesus e a proclamar a esse Jesus ressurreto, porque a verdade da ressurreição, ela é transformadora e tem transformado o mundo. Uma verdade transformou o mundo, porque se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria o maior embusteiro, o maior enganador, o maior charlatão. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não seria filho de Deus, mas seria um lunático. Se Jesus não tivesse ressuscitado, como o apóstolo Paulo nos diz, nós seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, como ele ressuscitou, milhões e até bilhões de pessoas têm seguido essa verdade incólume, essa verdade incontroversa, essa verdade gloriosa, essa verdade transformadora. A ressurreição de Cristo também, ela é uma gloriosa esperança para todos aqueles que creem no seu nome. Por quê? Porque assim como Jesus ressuscitou, e ele disse depois da sua ressurreição, é-me dado todo o poder nos céus e na terra, ele deixou também um caminho aberto para nós. O apóstolo Paulo vai ter que tirar essas dúvidas aos irmãos da igreja de Corinto, que pensavam que Jesus tinha ressuscitado, mas só que os irmãos que tinham morrido, eles não iam ressurgir dos mortos. Então ele vai ter que enviar essa carta à igreja explicando que assim como Jesus morreu na cruz e ressuscitou dos mortos, aqueles também que em Cristo tinham morrido iriam também ressurgir dos mortos. Então a ressurreição do Senhor Jesus é a garantia da nossa ressurreição. Ele levantou-se dos mortos como primícia de todos aqueles que um dia ouvirão de seus túmulos a voz de Deus e sairão. Então, gente, o nosso corpo surrado, o nosso corpo doente, debilitado,
pelo peso dos anos, timbrados por fraquezas e deficiências, se revestirá um dia de uma beleza indescritível, de uma perfeição indizível e de uma glória inefável. Então essas são as três grandes verdades sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, você também vive. E porque Ele vive, Ele transformará um dia esse corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo seu eficaz poder de sujeitar a si todas as coisas. Então, no mundo sem esperança, tenha esperança. Existem muitas pessoas desesperançosas, pessoas que não têm esperança, pessoas que não creem mais no dia da manhã. Mas Jesus fala para você, neste momento, que Ele te ama, que Ele morreu por você e que Ele um dia transformará o seu corpo num corpo glorioso, num corpo ressurreto, num corpo incorruptível, porque todo o poder está em tuas mãos. Então, feliz Páscoa, feliz dia de Páscoa e que Deus te abençoe grandemente, querido e amado ouvinte do YouTube. E eu peço a você, se inscreva no meu canal, por gentileza, ative o sininho e compartilhe este vídeo para abençoar também muitas outras vidas. Em outros dias, a partir de amanhã, estaremos postando mais vídeos sobre política, economia, para que você esteja inteirado assim então do que está acontecendo no Brasil e do mundo. Que Deus te abençoe. Tchau.